Amém? Então tá, meus queridos. Jonas, capítulo 1, verso 5, que vai dizer dessa forma: Então os marinheiros, cheios de medo, clamava cada um ao seu Deus e lançava ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, repita comigo, e dormia profundamente. E o quê? E chegou-se a ele, verso 6, o mestre do navio, e lhe disse: Que passas contigo? Olhe para esse irmão que está do seu lado e pergunta: Que passas contigo? Agarrado nesse sono. Pode falar: Levanta-te e invoca o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Amém, meus queridos? Podemos se assentar, dando um glória a Deus. Aleluia. Então nós vemos uma passagem aqui no Velho Testamento, uma passagem muito conhecida, meus queridos, que vai falar desse profeta Jonas, um servo de Deus, um homem de Deus. E é interessante, meus queridos, que o profeta Jonas, estando em certo local, a palavra de Deus vai chegar até ele. E esse profeta, meus queridos, filho de Amitai, Deus vai dizer: Olha, Jonas, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Porém, Jonas vai fugir da presença do Senhor. E ao invés de ir para Nínive, Jonas vai em direção aonde? Em direção de Tarse. Mas é interessante que a palavra de Deus vai trazer uma palavrinha. Jonas não vai para Nínive, mas Jonas vai aonde? Para Tarsis. Mas é interessante que a própria palavra de Deus, e não o missionário Oswaldo está dizendo, mas ele está recitando o que já está aqui inspirado. Jonas vai para onde? Jope. É interessante que muitas das vezes nós falamos que Jonas vai para Tarse, mas a palavra de Deus vai dizer que antes dele seguir para Tarse, ele desce para Jope. E chegando em Jope, meus queridos, ele encontra um navio. E ele imediatamente se embarca nesse navio, ele adentra esse navio, ele pega esse navio como pegasse uma condução. E o interessante nessa noite, que a palavra de Deus vai dizer que ele paga para entrar nesse navio. Ou seja, nem tudo é de graça na vida, a própria Bíblia diz isso. Jonas, ao entrar naquele navio, ele vai o quê? Ele vai desembolsar, ou seja, ele vai enfiar a mão no seu bolso, que muitas das vezes parece que tem um escorpião, quando é para fazer a obra, e vai o quê? Pagar a sua passagem para fugir de quem? Fugir da presença de Deus. Ou seja, meus queridos, Jonas não apenas entrou naquele navio e se foi para Tarse. Jonas primeiramente teve o quê? Que pagar a sua passagem, desembolsar um trocado, algum, talvez o único que tinha, e pagou sem chororô. Pastor Jefferson, pagou querendo fugir da presença de Deus. Interessante que quando é para obra, eita glória, não estou aqui para julgar ninguém, nem para apontar, eu digo isso até por mim mesmo, mas quando é para obra, é tão difícil enfiar a mão no bolso. Mas quando é para fugir da presença de Deus, nós não pensamos duas vezes. Quando o pastor faz um pedido aqui, um clamor para uma ajuda, para comprar um lote, ou para ajudar alguém que está necessitado, ou para comprar, ou para pagar até uma conta de luz, ou comprar uma cesta básica, muitas das vezes a gente fala: eu não tenho aqui, não tenho em casa, depois eu mando, e acaba até esquecendo. Mas quando é para fugir da presença de Deus, nós não pensamos duas vezes. Nós não ficamos com morrinhagem. Nós não ficamos: será que se eu gastar esse hoje eu vou ter para gastar amanhã? Mas quando é para fugir da presença de Deus, quando é para ir para uma festa, quando é para arrumar o seu carro, eu digo isso até por mim mesmo, mas quando é para fazer qualquer outra coisa que não é para Deus, nós somos assim. Toma aqui, não, depois você me paga, só me fala, depositei lá, fiz o Pix para você. Mas quando é para a obra de Deus, meu Deus, como já foi falado, parece que tem um escorpião. Por que um escorpião, missionários? Porque quando mete a mão no bolso, parece que dá
apunhalada. Eita, Senhor. E aqui nós vemos que Jonas primeiramente pagou a passagem e embarcou para Tarse. O interessante, meus queridos, que como foi lido aqui no verso 5, quando Jonas adentra aquele navio, e aquele navio já tinha outros tripulantes, outros marinheiros, creio eu que também outras pessoas, a própria palavra de Deus vai dizer sobre isso. E no verso 5 que nós lemos, vai dizer que de repente os marinheiros começam a ficar agitados, cheios de medo. Por quê? Porque quando Jonas bota o pé dentro daquele navio, dentro daquele barco, o mar que já estava calmo, que já estava sereno, começa a ficar agitado. E a palavra de Deus vai dizer que o próprio Deus lança um vento forte sobre o mar. E esse vento forte vai se transformar em quê? Em uma tempestade. O mar vai ficar turbulento. O vento vai ventar cada vez mais forte, tão forte que a palavra de Deus vai dizer a ponto do navio se despedaçar. Meus queridos, por que aquela tripulação daquele navio começa a enfrentar aquela tempestade? Por que o mar começa a ficar revolto? Por que as ondas começam a bater cada vez mais forte naquele navio a ponto de despedaçá-lo? Sabe por quê, meus queridos? Porque alguém entrou naquele navio. A palavra de Deus é tão interessante que os próprios marinheiros, cheios de temor, o que eles começavam a fazer? Começavam a lançar as suas bagagens, os seus pertences no mar. Ele começava a se desfazer, assim como Jonas se desfez daqueles miúdos, daqueles trocados. Os marinheiros começam a se desfazer de tudo que tem, todos os seus bens, ouros, roupas, panelas, tudo que tinha. E começa a lançar onde? No mar do esquecimento. Ou seja, na hora da dificuldade, meus queridos, não tem nada que pague. Não tem bicicleta, não tem carro que te salve, não tem moto, não é o seu emprego que vai te salvar, não é sua conta bancária. Na hora da dificuldade nós não pensamos nada disso. Por isso que aqueles marinheiros todos começavam a lançar, para quê? Para salvar as suas vidas. Mas para que eles lançavam no mar essas bagagens? Para o peso dela sair do barco, e o barco começar a se aliviar daquele peso. Mas meus queridos, o problema não era a bagagem. O problema não era os pertences. Sabe qual era o problema naquela embarcação? Sabe qual era o maior problema naquele navio? De repente você vai até se achar nessa pregação hoje. Sabe qual é o maior problema? O problema não é nem você. O problema não é nem você, irmão Reginaldo, dentro do seu navio. O problema não é nem você, irmã Fátima. Mas sabe qual é o problema? O problema é Jonas. Jonas, quando ele coloca o pé naquele navio, que o navio começa a embarcar, que o navio começa a ir em alto mar, começa a balançar, começa a quase se despedaçar, o vento fica revolto, vento forte, ondas grandes. Sabe por quê? Porque tem um rato dentro da sua vida. Tem alguém dentro da sua casa, dentro do seu lar, entrou um Jonas na sua vida, e a partir de hoje, quando esse Jonas entrou na sua vida, a sua casa começou a ficar bagunçada. Sabe por que você está passando tempestade nos dias de hoje? É porque você permitiu que um Jonas entre na sua casa. E como que nós vamos fazer para tirar esse Jonas? O problema não é nem você, mas missionário, eu oro, eu jejum, eu clamo, eu subo nos montes, todo dia estou no culto, estou na escola bíblica dominical, culto de doutrina eu não falto, culto no lar eu não perco, na praça vou todas as vezes, o que mais me falta? Meus queridos, o problema não é nem você. Sabe qual é o maior problema? É a amizade que você anda trazendo para dentro da sua casa. Ou você ainda não percebeu que aquela amizade que você tem lá no seu trabalho está fazendo você levar tempestade para o seu barco. Você não percebeu que aquele homem que você fechou amizade no seu trabalho está fazendo você chegar todo dia indiferente para com a sua esposa. Você não percebeu que aquela mulher que você vê na rua todos os dias está trazendo problema para dentro da sua casa? Ou seja, toda vez que você sai, você abre a porta para Jonas. Jonas, quando botou o pé naquele navio, naquela embarcação, todos começaram a temer, porque eles estavam o quê? Correndo risco de vida. E nessa noite, meus queridos, quem é você?
Aqui é interessante que vai perguntar para Jonas, o marinheiro, o mestre daquele navio. No verso 8 vai dizer: então lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. E o mestre daquele navio vai perguntar: qual é a tua ocupação? De onde vem? Qual é a tua terra? E que povo és tu? E Jonas vai dizer: sou hebreu e sirvo a um Deus, sou temente a Deus e temo a Deus. E nessa noite, quem você é? Você é um servo de Deus? Ou você mesmo é um Jonas na vida de alguém? Você sabia, meus queridos, que por causa da sua desobediência, você pode trazer tempestade para a vida de alguém? Você sabia que por causa da sua iniquidade, você pode trazer tempestade para a casa de alguém? Você sabia que o navio do seu amigo só está balançando, só está chegando ao ponto de ser espedaçado por causa da sua desobediência? Ou você é um servo de Deus verdadeiro, ou você está fazendo o papel de Jonas na vida de alguém? Qual é o papel do crente, meus queridos? Salvar os outros, buscar os outros, que na verdade quem salva é Deus, quem salva é Jesus Cristo, mas é função nossa, guiado pelo Espírito Santo, ir atrás das almas perdidas, ir atrás daqueles que saíram e não voltaram mais, ir atrás daqueles que necessitam da palavra de Deus. Qual é o seu papel? É só vir para a igreja e sentar no banco? Ou seu papel é sair para o mundo aí fora? Porque, meus queridos, quem salva é Jesus Cristo, quem nos guia é o Espírito Santo, quem nos alimenta é a palavra de Deus. Olha só que interessante, depois do verso 5 que nós lemos, já no verso 6, chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que passas contigo? Ou seja, quando Jonas entra naquele navio, para onde ele vai? Ele vai se esconder, que nem um rato, ele vai logo para o porão. E o mestre daquele navio, chegando até ele, vai dizer: o que passas contigo, agarrado nesse sono? Será que o sono é uma coisa tão dificultosa? Será que o sono é algo que deve ser mantido oculto? Ou o sono é uma coisa normal? Porque eu sinto sono. Eu creio que você também, irmão Luizinho, sente sono. Você, Jaconisa Rayane, também sente sono. Mas que sono é esse que o próprio marinheiro, que o próprio mestre daquele navio vai dizer: que passas contigo, agarrado nesse sono? E é interessante que o próprio mestre do navio vai descer até o porão e vai ver Jonas deitado, não só dormindo, mas dormindo num sono profundo. Ou seja, meus queridos, que sono é esse que muitas das vezes nós agarramos? É um sono tão profundo que nos impede de fazer a obra, nos impede de vir para a casa de Deus debaixo de chuva. Se fosse para a festa, para assistir um jogo do Brasil, eu ia até debaixo de chuva. Se fosse para ir para o trabalho, eu arrumava uma sombrinha, comprava uma capa, já viu aquelas capas amarelas, aquelas transparentes, arrumava e ia para o trabalho, mas ia de qualquer jeito. Mas aqui nós vamos ver que Jonas está deitado no porão e dormia profundamente. E o mestre logo vai dizer: que passas contigo, agarrado nesse sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não nós venhamos perecer. Meus queridos, toda aquela tripulação passava por um grande problema. Eles estavam correndo risco de vida por causa de uma pessoa. E muitas das vezes essa pessoa quem é? É eu. Não importa qual seja o local, não importa qual seja o cenário, o quadro. Se você é um servo de Deus, aonde quer que você vai colocar os seus pés, aonde quer que você entre, meus queridos, mesmo que seja na casa de um não evangélico, mesmo que seja no emprego de alguém, quando você colocar o seu pé, você tem que ser alguém que vem para abençoar, você tem que ser alguém que vem para trazer paz, você tem que ser alguém, meus irmãos, que venha para trazer clareza, onde pessoas possam olhar e falar: olha, aí é um verdadeiro servo de Deus. Mas muitas das vezes nós botamos o pé na casa de alguém para trazer confusão. Muitas das vezes, ao invés de nós apaziguarmos aquela guerra, aquele conflito que está tendo, muitas vezes nós jogamos mais lenha. Sabe qual é o problema? O problema é Jonas que está dentro da sua casa. E nós precisamos, meus queridos, urgentemente tirar essas pessoas dentro de nossas vidas. Muito cuidado com esse tipo de pessoas. Muito cuidado com o Jonas.
Porque muitas das vezes essas pessoas entram em nossas vidas só para nos colocar contra a nossa esposa. Muitas das vezes tem pessoas que batem nas nossas costas, dizendo que é nosso amigo, mas quando entra dentro de casa, só é para falar mal do teu filho, é para falar mal do teu esposo, é para dizer, olha, esse homem não tem mais jeito, olha, essa mulher, ela não é para a sua vida, olha, esse casamento, eu não vejo 1 ano para esse casamento, não dou 6 meses para vocês. Tem pessoas que só entram em nossas vidas, meus queridos, para ser um Jonas. Muito cuidado com esse tipo de pessoa. A tempestade naquele barco era tão grande que os próprios marinheiros começavam a desfazer das suas bagagens. Cuidado, o problema não é o que você tem, o problema não é o seu carro, o problema não é a sua casa, o problema não é o seu bom emprego, mas o problema, meus queridos, é o pecado. O problema são as iniquidades. Sabe por que aqueles marinheiros estavam passando tanto sufoco? Porque alguém desobediente entrou naquele barco e se escondeu naquele navio. Estava escondido lá no porão. Já percebeu, meus queridos, que a empresa às vezes não prospera? Já percebeu que o casamento às vezes não vai tão bom? Já percebeu que até com seus familiares você não é bem citado? Já percebeu, meus queridos, que muitas das vezes quando tem uma festa, quando tem uma confraternização, você não é chamado? Sabe por quê, meus queridos? Por causa da aliança que você está fazendo. A palavra de Deus vai dizer, no primeiro número ali de Salmos, bem-aventurado é o homem que não caminha no conselho dos ímpios. Bem-aventurado é o homem que não se detém, meus queridos. Bem-aventurado é o homem que não se assenta. Ou seja, você não pode estar na roda dos escarnecedores. Você não pode se deter no conselho dos ímpios. Você não pode, meus irmãos, caminhar com os pecadores. Ou seja, qual é o tipo de amizade que você anda? Qual é o tipo de amizade que você está tendo no seu trabalho? Você já percebeu que quando você firma a amizade com aquela pessoa, ela bota você contra a sua família, contra a tua esposa, contra o teu marido? Você já percebeu isso? Que quando Jonas está na sua casa, as coisas são diferentes. Não sei se você já notou, quando você conversa com alguém, alguém vai te dizer, e aí, como é que está seu trabalho? Ah, não está muito bom não, o salário está baixo, estou trabalhando demais. Ah, se eu fosse você, eu largava esse emprego. E aí, como é que está seu casamento? Ah, não sei, minha esposa não me dá atenção. Ah, não sei, meu marido só chega tarde. Ah, não sei como é que está tanta coisa. Ah, se eu fosse você, arrumava outro. Você já percebeu que tem um Jonas em nossas vidas? Tem um Jonas, meus irmãos, no porão. Tem um Jonas dormindo. E esse sono aqui, meus queridos, não é o sono normal não. Esse sono aqui é o sono profundo, é o sono espiritual. Nós vemos aqui que Jonas, ele desobedeceu a Deus. E quando ele desobedece a Deus, ele vai para onde? Ele tenta fugir logo e ele se adentra no navio. Jonas, meus irmãos, está em pecado sim ou não? Sim. Qual o pecado? Da desobediência. Então, meus queridos, nós devemos imediatamente livrar esses tipos de pessoa que está em nossas vidas. Nós devemos, meus irmãos, imediatamente correr desses tipos de pessoas, porque tem pessoas que entram em nossa vida só para trazer tempestades. Tem pessoas que entram em nossas vidas só para trazer vendaval, trazer turbulência. E o barco, ele vai começar a quebrar. Sabe por que o barco ainda não quebrou, meus queridos? Porque Jesus ainda está no barco. Jesus ainda está no controle de todas as coisas. Em outra passagem nós vamos ver que os discípulos com Jesus vão atravessar o mar. E Jesus logo se deita e pega no sono. Meus irmãos, Jesus coloca a cabeça no travesseiro e dorme. E onde estão os discípulos? A palavra de Deus vai dizer que Jesus está lá atrás na popa. E os discípulos estão onde? Na frente. Sabe por que teve tempestade também naquela passagem? Porque muitas das vezes, nós que somos discípulos, nós que somos servos do Senhor, nós quer tomar conta das rédeas, nós quer estar na frente de Jesus. Aqueles discípulos começou a ter tempestade, ter vendaval, porque eles estavam guiando aquele barco. Jesus estava dormindo e os discípulos guiando aquele barco. Por isso aquele barco teve tempestades, teve vendavais. Mas quando Jesus se levantou, quando Jesus tomou o controle da situação, o mar logo se acalmou. Então, muitas das vezes o problema, meus queridos, é quando nós passamos na frente de Jesus e queremos ter o controle de todas as coisas.
Olha, nós não temos o controle de nada. Muitas das vezes nós dizemos que temos domínio sobre o nosso próprio corpo, e mesmo assim ainda é muito difícil ter o domínio sobre nós mesmos, porque muitas das vezes a tua mente está dizendo, não faça isso, e você está fazendo. Muitas das vezes o seu ego está falando vai, e você está dizendo não. Então é difícil ter esse domínio. Muitas das vezes, meus queridos, nós passamos por dificuldade, porque nós queremos tirar a liderança e a autoridade de Jesus, e queremos fazer as coisas com nossas próprias forças. Nós vemos nessa passagem, dessa segunda tempestade que foi falada aqui, que Jesus dormia. Ou seja, é normal dormir. Eu durmo, cada um aqui dorme. Mas o problema é o sono espiritual. Meus queridos, Jesus dormia no barco, e ele dormia no travesseiro. Jonas também estava no navio, Jonas estava no barco, e Jonas estava num sono profundo. Sabe qual é o maior problema? É quando nós estamos em pecado e conseguimos dormir. Aqui o mestre do navio vai dizer, Jonas, o que passas contigo, agarrado nesse sono? E muitas das vezes nós estamos nesse sono profundo. Sabe qual é o maior problema? O maior problema é a pessoa, meus queridos, que mesmo estando em pecado, consegue dormir. Ou seja, como que uma pessoa estando em pecado, igual Jonas, consegue colocar a cabeça no travesseiro e tirar um ronco, um sono, chega até babar profundo? Como que uma pessoa estando em pecado, estando em desobediência, consegue colocar a sua cabeça no travesseiro e todo dia dormir até de manhã? Meus queridos, Jonas estava na desobediência, Jonas estava em pecado. E o maior problema, meus queridos, muitas das vezes é nós procurarmos essa paz. Jonas estava em paz, mas sabe por quê? Porque Jonas encontrou paz no seu pecado. Um alemão, meus irmãos, esse alemão muito conhecido por nome de John Wesley, um anglicano, ele vai dizer uma frase muito conhecida. Ele vai dizer que não há paz entre você e Deus. Mas como assim, missionário? Não há paz entre eu e Deus? Sim, John Wesley vai dizer isso. Não há paz entre você e Deus, quando há paz entre você e seus pecados. Meus queridos, olha, a pessoa que está em pecado constante, a pessoa que está em iniquidade, a pessoa que está em desobediência, e ela chega em casa depois de um longo dia de trabalho, ela bota a cabeça no travesseiro, depois de um belo banho, depois de uma ótima janta, e consegue dormir profundamente, mesmo estando em pecado, é porque ela tem paz com seus pecados. E aqui Jonas estava em paz com seus pecados. Mas é interessante que a palavra de Deus vai dizer que aquele que se constitui amigo do mundo, não é amigo de Deus. Aquele que se diz que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque ele está em pecado. E o pecado, meus queridos, gera o quê? Gera morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna, através de quem? De Jesus, o nosso Salvador. Então, meus queridos, algo importante nessa noite: tire todo Jonas que tiver na sua vida, tire todo Jonas que tiver no seu navio. Sabe por quê? Como já foi falado aqui, porque a empresa muitas das vezes não prospera o quanto que você quer que ele prospera, porque tem alguém oculto lá no porão, porque você está ocultando alguém desobediente. Enquanto você não jogar esse desobediente fora, a tempestade não vai parar de soprar. Enquanto você tiver um Jonas na sua vida, enquanto você tiver firmado com aquela amizade que tem no Facebook, enquanto você tiver firmado com aquela amizade no WhatsApp, meus queridos, a tempestade vai continuar soprando, o vento vai continuar batendo no barco, e o barco totalmente, quando chegar um momento, vai ser despedaçado. Sabe por quê, meus queridos, que as coisas não vão para frente? É por causa desse tipo de amizade que nós estamos levando para dentro de casa. E quando nós levamos esse tipo de Jonas para nossa casa, nada prospera, nada vai para frente. Você pode até arruinar o ministério do seu cônjuge, você pode até arruinar o ministério do teu marido, você pode até arruinar o ministério do seu irmão.
do seu filho. Por quê? Porque você está colhendo o quê? Iniquidade. Você está trazendo para dentro de casa o quê? Tempestade. E muitas das vezes de colher tempestade, iniquidade, problemas, pecado, você ainda continua dormindo. E muitos vão olhar para você e vai falar: mas que paz é essa que você consegue encontrar em meio à tempestade? Que paz é essa que você consegue ter em meio aos pecados? Sabe que paz é essa? Essa paz é uma falsa paz que o pecado nos faz sentir. É uma falsa paz que a iniquidade passa para nossas vidas. Muitas das vezes nós estamos no lamaçal do pecado, mas nós conseguimos dormir. Sabe por quê, meus queridos? Porque tem um Jonas dentro de nós. Tem um Jonas dentro do nosso navio. Enquanto nós não tirarmos Jonas dentro do navio, meus queridos, o barco não vai parar de balançar. E quando nós estamos em pecado, meus queridos, sabe o que o pecado gera? O pecado gera a morte. E sabe qual é a primeira morte que é gerada pelo pecado? A morte espiritual. Sabe qual é a segunda morte que é gerada pelo pecado? A morte física. A terceira morte gerada pelo pecado é a morte eterna. Ou seja, morte espiritual, morte física e morte eterna. Em que mar você quer navegar? Em que navio você quer estar? Em que turbulência você quer entrar? Você quer ter paz dentro da sua casa ou você quer a paz que o mundo oferece? Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Aqui, como foi falado, não tem nenhum visitante. Aqui todos já foram crentes, são crentes, conhecem a palavra de Deus. Então, meus queridos, não é hora de brincar. Não é hora de começar a pensar em dois pensamentos. É hora de buscar a palavra de Deus. Aqui nós vemos que um servo de Deus, olha só, o próprio Deus vem falar com ele. Ou seja, Deus tinha um diálogo com Jonas. E mesmo assim Jonas fugiu da presença de Deus. Ninguém é perfeito. O missionário Oswaldo é um santão. Não. Eu sou o mais pecador de todos. E da casa de meu pai, se assim for a vontade dele, eu serei o menor. Mas, meus queridos, eu não sei o dia e nem a hora. Eu não sei quando Jesus vai voltar. Mas nós podemos perceber pelos sinais que está aí fora. A volta de Jesus está breve. Muito breve. Mas como foi falado aqui no começo, descerá do céu a cidade santa, a nova Jerusalém. E lá, meus queridos, não terá pecado. Não terá ranger de dentes. Não terá choro, nem lágrima e nem morte. Porque o próprio Deus enxugará nossas lágrimas. Mas para que nós possamos desfrutar da cidade santa, nós precisamos tirar Jonas da nossa vida. Nós precisamos tirar Jonas do nosso barco. Nós precisamos descer no porão da nossa alma, tirar aquele Jonas, porque Jonas, meus queridos, ele não vem dizendo que ele é santo ou que ele é pecador. Mas aqui nós vamos ver que na passagem, que os próprios marinheiros, eles começam a quê? Eles começam a lançar sorte, para ver o que está acontecendo, e a sorte vai cair sobre quem? Exatamente sobre Jonas, e vão perguntar: diga-nos, por que nos sobreveio esse mal? E Jonas vai falar: olha, eu fiz isso, joga-me ao mar, que o mar se acalmará. Será que você tem sido Jonas na vida de alguém? Você já percebeu que talvez é preciso você até excluir essa pessoa do seu contato? Meus queridos, talvez vai ser até preciso você sair do emprego. Talvez vai ser até preciso você deixar de frequentar vários locais para que aquela pessoa seja abençoada. Então note, meus queridos, se você é bênção ou maldição. Comece a planejar o seu destino, comece a planejar o seu ministério, a sua vida, e comece a notar: será que eu estou sendo bênção ou maldição? Será que na vida do pastor Jefferson Alves eu estou sendo de ajuda ou estou sendo de tropeço? Se eu estou sendo de tropeço, então é melhor me afastar, e deixe que o ministério dele progrida. Mas, meus queridos, busque a Deus enquanto é tempo, busque a Deus enquanto se pode achar. Saia dessas amizades. A melhor amizade que você pode ter é a amizade de Deus. Olha, Deus é o nosso único amigo, nosso amigo mais fiel, o nosso amigo verdadeiro.
E a todo momento, Deus, meus queridos, Ele está dando oportunidade para as nossas vidas, para que nós venhamos para o arrependimento. A todo momento, Deus está dando oportunidades, e muitas das vezes dessas oportunidades, nós podemos presenciar essas oportunidades, mas muitas das vezes, livramentos que acontecem em nossas vidas, nós nem sabemos. Olha, Deus livra a todo momento até o pecador. Hoje estava eu ali no setor de Clube Sul, na Asa Sul, no plano. E assim que começou o jogo, eu parei no acostamento. E ali no celular assistindo o jogo. Assim que começou, aí de repente veio uma freada, uma virada brusca. E quando eu olhei, um carro invadiu o canteiro, poucos metros à minha frente. Invadiu o canteiro, chegou lá, ele meio que deu um cavalo de pau, rodou, tentou segurar, ajeitou, mas perdeu a direção e bateu de frente com a árvore. E eu olhei assim, não tinha ninguém, e falei, nossa, esse bateu. E fiquei assistindo o jogo. Nossa, teve um acidente ali, fica assim, meu Deus, sai do carro e vai lá e corre. E saí do carro e tentei pegar o celular para ir gravando. Eu falei, não, bota o celular no bolso. E cheguei lá, era uma moça. Mandei um vídeo para o irmão Reginaldo, fiz uma ligação de vídeo e mostrei para ele o estrago que foi feito no carro. E aquela moça presa ali no cinto, o airbag estourou, então muita fumaça dentro do carro, e as mãos dela todas sangrando. Eu, moça, tá tudo bem, abri a porta, tirei ela do carro. Ela, eu não sei o que aconteceu, perdi o controle. Falei, moça, não esquenta não, Deus acabou de te dar um livramento. E ela olhando para o estrago, nossa, o que eu vou fazer? Eu, moça, você tem seguro? Ela, não tem. Meu Deus, é do meu namorado. Eu, não esquenta não, moça, olha só o livramento que você teve aqui. Para quem olha o carro, para quem olha o estrago, o para-brisa, fala, moça, esse daí foi para o hospital. Mas a moça saiu e o para-brisa, alguns cacos voou na sua mão, no seu rosto, mas umas gotículas de sangue. E eu, moço, olha só o que Deus fez por você nesse dia. E ela, mas o que vai dizer o meu namorado? Eu falei, não, liga para ele, manda a localização. E eu fiquei ali 40 minutos com ela, o namorado dela chegou já meio bravo, num carrão muito bonito. E eu com a chave do carro, já fui lá, tirei a bateria, porque pode pegar fogo, você tem que tirar logo quando o carro bate, porque sai fumaça, desconecta a bateria. E ali ele chegou já meio exaltado, eu falei, irmão, ela precisa da tua ajuda. Se tiver que julgar, criticar, falar, fala depois, mas hoje ela está pedindo seu apoio. E ele botou a mão assim, meu Deus, que prejuízo. Eu falei, olha, ela está viva, foi livramento de Deus. E ele olhou assim, eu falei, olha, ela está precisando da sua ajuda. Dê um apoio para ela, porque eu já tenho que ir. Ele falou, não, obrigado. Te devo alguma coisa? Eu falei, irmão, você não deve nada. Aí ele me abraçou ali, pegou na mão dela e foi fazendo os trâmites legais que tinha que fazer ali. Ou seja, meus queridos, por que esse breve testemunho? A todo momento, Deus está te livrando de alguma coisa. Ele está te livrando de todos os dias, nós temos que dar graças a Deus. Se você não sai daqui dessa cidade, não vai para o plano igual nós vamos, não pega trânsito, só fica aqui na cidade, daqui para cá, muito seguro, dê um graças a Deus mesmo assim. Esses dias nós vimos que o próprio filho pegou um galão de gasolina ou álcool, não sei o que foi, e jogou na própria mãe, e queimou a própria mãe. Ou seja, o amor do mundo não está no Pai. E aquele que se diz amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Busque a Deus, busque esse amigo enquanto se pode achar. Mas tire da sua vida esse Jonas que está estragando o seu ministério. Tire da sua vida esse Jonas que está fazendo o seu barco balançar. Se a tempestade está vindo por todo lado, mas irmão Oswaldo, eu prego na igreja, eu jejum, eu falo da palavra, eu digo em línguas estranhas na igreja. Mas meus queridos, enquanto você estiver ocultando esse Jonas, esse desobediente dentro da sua casa, a tempestade não vai parar de ventar. Então, meus irmãos, nesse culto hoje de libertação, Deus está te livrando de todo mal. Nesse culto hoje, meus irmãos, que é de libertação, não é de exaltação. Nesse culto hoje, Deus está falando, se achegue mais a mim. Como foi lido pelo irmão Reginaldo, como foi lido pelo pastor Jefferson, eu sou algo que você pode vir, eu sou o Shabat, eu sou o descanso. Ou seja, se você quer alívio, se você quer sossego, busque a mim, que eu sou o sétimo dia. Ah, mas nós temos que descansar no dia de sábado. Não, Jesus é o nosso descanso. Então, se você tem a oportunidade, meus queridos, de fazer a obra, de falar da palavra de Deus, de levar uma mensagem para alguém, de usar as próprias ferramentas da internet para falar da palavra de Deus, não pense duas vezes, mande, mas não seja um Jonas na vida de alguém.
Amém, amada igreja? Fique de pé nessa noite para nós encerrarmos. Olha, Deus, Ele não quer quebrar o barco. Olha, Deus, Ele não quer despedaçar o barco. Mas enquanto você tiver um Jonas na sua vida, enquanto você manter um desobediente na sua vida, Jonas não quer destruir. Aliás, Deus não quer destruir aquele navio. Deus não quer matar aquelas pessoas. Mas enquanto você tiver hospedando um Jonas dentro do seu coração, um desobediente dentro da sua casa, as dificuldades não vão parar de vir. As turbulências não vão parar de vir sobre a sua vida. Meus queridos, Deus não quer que você saia da igreja. Deus não quer te ver no hospital. Deus não quer te ver pelas ruas andando vagamente. Deus não quer te ver por aí ao léu. Deus não quer ver você na bebida. Deus não quer ver você no cigarro. Mas enquanto você manter esse Jonas na sua vida, meus queridos, a tempestade vai soprar na sua vida. Nós vemos aqui que Jonas tinha paz em meio aos seus pecados. Meus queridos, a paz que o mundo oferece não é a paz que nós precisamos. Verdade. Pastor Jefferson Alves, no fim do ano, eu quero entregar a liderança dos jovens, porque agora eu vou ter paz. Missionário Reginaldo, não quero ser mais líder com você do Ministério Semear, porque agora entregando a liderança eu vou ter paz. Nossa, aquelas crianças, eu não aguento, vou entregar a liderança das crianças, porque agora eu vou ter paz. Olha, não quero subir mais para o altar, agora eu quero ser crente só lá do fundão, porque agora eu quero ter paz. Meus irmãos, essa não é uma paz de Deus. Pastor Juliano, não vou vir para a escola bíblica dominical, porque no domingo eu quero é ter paz. Agora eu estou na minha cervejinha, eu estou em paz. Agora eu estou na Netflix deitado em casa, com os pés no sofá. Agora eu estou em paz. Meus irmãos, essa é uma paz que os pecados, que as iniquidades nos faz sentir. Mas hoje, meus queridos, Jesus está te chamando, hoje Jesus está te convidando para você descer naquele porão. Jesus hoje está te convidando para você entrar naquele navio, descer naquele porão, achar o Jonas que dá dentro da sua vida. Hoje Deus está te convidando. Busque na sua alma, vai buscando dentro do teu ser, qualquer Jonas, qualquer desobediência. Pegue esse Jonas que está dentro da sua vida, dentro do seu emprego, e lance no mar, meus irmãos. Porque enquanto você não tomar essa atitude, as tempestades não vai parar de soprar. Amém, meus queridos? Levante a mão nessa noite, vamos fazer uma oração. Glorioso Deus, papai querido, pai amado, criador e autor e consumidor da nossa fé, Deus poderoso, Deus 3 vezes santo, Deus revestido de santidade, poder, majestade, império e glória. Santo és o teu nome, porque santo, santo, santo és tu, ó Pai amado. E o Senhor não exige nada mais, nada menos de nós do que a própria santidade. Sem essa santidade nós não veremos a Deus. Abençoa, Senhor meu Deus, mais uma vez essa noite. Abençoa cada um que está aqui, Senhor meu Deus, nesse culto, que enfrentou chuva, tempestades, vendavais, mas não disse eu ficarei em casa. Disse e bateu em seu coração: eu irei para a igreja louvar ao Senhor. Porque não foi pelos seus próprios pés que você está aqui nessa noite, mas foi o Espírito Santo de Deus que te guiou, que tocou no seu coração, que desde a semana inteira você estava falando: eu vou para o culto na quinta-feira. Então, meus queridos, adentre dentro daquele porão, entre dentro daquele navio, entre dentro dessa embarcação, busque na sua casa qualquer desobediente, qualquer desobediência que tiver na sua casa, no seu emprego, na academia, nas redes sociais, qualquer mal. Pegue esse Jonas e nós vamos lançar ele no mar agora. É no 1, é no 2, vai buscando. Vou fazer uma contagem aqui até 3. Vai pensando em seu coração, qual é o mal que está na sua vida, qual é o mal que está te perturbando, qual é o mal que você está fazendo para o seu próximo. Entra no porão agora, busca aquele Jonas nas profundezas lá do porão. Entre no teu sono, nas profundezas do teu sono, busque esse Jonas, meus queridos. Vai pensando, vou contar até 3. No 3
nós vamos lançar Jonas no mar, porque que a palavra vai dizer que aqueles marinheiros, quando pegaram Jonas, lançaram no mar, o mar se acalmou. Então é 1, vai buscando toda a desobediência. É 2, vai buscando todo o pecado. É 3, vai buscando toda a iniquidade. É 1, é 2, é 3 e faça assim: jogue no mar agora. Vai, lança todo o mal em nome de Jesus. Amém, meus queridos? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus.